Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, que começa com palavras do próprio Chico Xavier. Chico Xavier nos diz: diz-me sempre o nosso caro Emanuel que devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo, e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso, como se estivesse em meu último dia na Terra. Emmanuel falou exatamente isso para o Chico Xavier. Eu vou repetir para que isso penetre no íntimo do nosso mais íntimo. Olha o que Emmanuel falou para o Chico. Aí Chico fala: diz-me sempre o nosso caro Emmanuel que devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo, e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso, como se estivesse em meu primeiro e último dia na Terra. Em cima dessas palavras do Chico, vem o autor do livro, José Carlos de Luca, que começa a nos dizer: Chico Xavier recebeu o precioso conselho da espiritualidade a respeito de como encarar e aproveitar a sua passagem pela terra. Um conselho que, por certo, se aplica a nós, a cada um de nós. Porque se Emmanuel fala isso para o Chico, imagina para nós. Aí ele continua: é importante não perder de vista que somos passageiros nesta embarcação chamada planeta Terra. Não ficaremos aqui para sempre. Por quê? Porque nós somos espíritos, passando por uma breve experiência na Terra. Aí ele continua: viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos, porque lá é a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira pátria. Aí ele continua: após cumprida a missão que nos trouxe a este plano material, para cá viemos a fim de nos submetermos a experiências que promovam a educação do nosso ser mortal, despertando as capacidades com as quais Deus nos criou. Mas sempre chega a hora de saltar da embarcação. As dificuldades que enfrentamos em nossa jornada terrena estimulam, olha o que ele fala, as dificuldades que todos nós enfrentamos na Terra estimulam o desenvolvimento dos potenciais de nossa alma, como, por exemplo, a inteligência, ou então o pensamento, ou então a vontade, ou então o discernimento, ou então a coragem, ou então a perseverança, assim como os valores éticos e morais, com os quais aprendemos a viver numa sociedade justa, pacífica e fraterna. Olha o que a gente consegue quando a gente passa por obstáculos, quando a gente tem que se utilizar da inteligência, né? Aumentando dessa forma a nossa inteligência para nos desencilharmos ou superarmos, suplantarmos os obstáculos. Então, o obstáculo nós poderíamos até chamar de mal necessário. E a gente não quer passar pela dor, não vai ter que passar, porque só dessa forma é que a gente expande a inteligência, expande o pensamento, expande a vontade. Também aumenta o discernimento, a coragem, a perseverança e por aí vai. Olha quanto benefício que a gente usufrui, não é? Quando passamos por obstáculo, não é assim que acontece com a criança na escola? Quando o professor passa um problema, a criança vai ter que queimar a pestana para descobrir, aumentar sua inteligência para superar aquele problema. Mas tudo isso aí acontece por causa das dificuldades, né? Aí ele continua: muitas vezes, porém, esquecidos da nossa condição de espíritos, não é? Em rápida passagem de aprendizado pela Terra, passamos a viver desatentos aos objetivos primordiais da nossa existência. E disso resulta que, ao enfrentarmos desafios da vida, não os encaramos como degraus de nosso progresso. É verdade. Quando a gente enfrenta os desafios, tem pessoas que cometem suicídio, outros têm derrame, outros têm infarto.
Mas os desafios da vida, as pedras do caminho, os obstáculos que a gente passa, é o mal necessário, se é que eu posso chamar assim, porque é através dessa superação que a gente consegue a paciência, a transigência, a tolerância, a complacência, o perdão. É através dos obstáculos, né? Aí ele continua. E não raro partimos para a revolta. Tem pessoas que se revoltam, até contra Deus, quando está passando pelos obstáculos, né? Para a queixa, então fica se queixando. Para a execução de nossos encargos sem a aplicação devida, quando não para a fuga das nossas responsabilidades. E determinamos a experiência terrena como aquele aluno que não soube aproveitar as lições de que precisava para o seu adiantamento. Tá vendo? Se a gente não aproveita, não é, esses obstáculos que Deus permite que aconteçam em nossas vidas para o nosso progresso, não é? Se a gente não aproveita, a gente passa a se tornar aluno repetente, que é o que nós somos hoje em dia. Todo ser humano aqui na Terra, sem exceção, são alunos repetentes. Nós fomos reprovados numa infinidade de matérias. Se eu for relacionar aqui a matéria que eu, você, todos nós fomos reprovados, eu consigo encher um caderno. Vou citar só algumas delas. Nós não somos tolerantes, não temos paciência, ainda temos preconceitos, ainda julgamos, tiramos nota 0,0 em matéria de relacionamento. Ainda não aprendemos a amar. Ainda não. Nossa, eu vou parar por aqui, porque se eu for continuar falando as matérias em que nós fomos reprovados, eu vou encher um caderno. Então, nós somos alunos repetentes. E enquanto nós não passarmos de ano em cada matéria dessa, a gente fica nesse círculo vicioso de encarna, reencarna, até aprender a perdoar, até aprender a amar. Porque nós, na realidade, nós não amamos nem a nós mesmos. Nem a nós mesmos. Como é que a gente vai amar o outro se nós não amamos a nós mesmos? Não respeitamos nem a nossa saúde. Aí é que está. Porque aquele que não respeita a sua saúde, por exemplo, um mau pensamento. Quem nessa terra não tem um mau pensamento? Quando eu falo mau pensamento, entenda-se pessimismo. O pessimismo é de Deus? Não, o pessimismo é um mau pensamento. Então, se a gente fica melancólico, se a gente fica triste, se a gente fica com pessimismo, um pensamento, um filho demora para chegar, sempre chega naquele hora e demora para chegar, a gente sempre pensa coisa ruim que aconteceu com ele. Isso é um mau pensamento, de Deus é que não é. Então, se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que não seja de otimismo, de esperança, de fé, de caridade, de perdão, de amor, nós não devemos nos permitir que ele fique dentro da gente. Porque se a gente deixar que ele fique muito tempo, ele pode até se cristalizar. E aí fica difícil depois de administrar, de se libertar desses maus pensamentos que ocorrem sempre de ideias fixas, né? Então, se nós nos amamos, nós não devemos perder, porque todo pensamento que não é de Deus, que fica muito tempo na nossa cabeça, é um corpo estranho, que a alma expele, expurga. A alma não aceita essa impureza dentro de si, que nós cometemos conosco, deliberadamente, conscientemente, reincidentemente, né? A gente permite isso dentro da gente. Então, o que acontece? A nossa alma, ela não aceita, ela expurga, ela põe para fora como? Através de doença que a gente também não quer. Então, isso prova o quê? Que nós somos realmente pessoas complicadas, difícil de entender. Haja paciência que Deus tem conosco, mas vamos continuar com o nosso ensinamento. Que até perdi, né, onde que eu estava. Muito bem. Em rápida passagem de aprendizado pela Terra, passamos a viver desatentos aos objetivos primordiais de nossa existência. E disso resulta que, ao enfrentarmos desafios da vida, não os encaramos como degraus de nosso progresso. E não raro partimos para a revolta, para a queixa, já falou isso aqui, e terminarmos a experiência terrena como aquele aluno que não soube aproveitar as lições de que precisava para o seu adiantamento. Tá vendo? Continuará como aluno repetente. De regresso
ao plano espiritual, nossa verdadeira pátria de onde saímos, o aluno receberá o boletim de sua própria consciência, com a triste informação de que o rendimento na Terra foi insuficiente e que a experiência deverá ser repetida em futura encarnação. Terá então de refazer as malas para voltar ao plano físico e reescrever as histórias mal acabadas. O ódio haverá de ser esquecido. Os inimigos terá que ser convertidos em amigos. O medo superado pela coragem. A mágoa dissolvida pelo perdão. A culpa substituída pela reabilitação. A fraqueza pela coragem. A falta de empenho pelo esforço perseverante. O preconceito pela fraternidade. Olha quanta coisa que nós somos reprovados. Olha quanta matéria, tudo isso. A frieza pelo calor humano. O orgulho pela humildade. É muito trabalho. É muito trabalho. Mas a gente fica preocupado com coisas materiais. E Jesus foi tão claro. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. O egoísmo nós temos que trocar pelo amor. Só assim compreenderemos o que Jesus disse a Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que semelhante situação não ocorra conosco, vale a pena refletirmos sobre os avisos preciosos que Chico Xavier nos transmitiu. Então fica aí esse ensinamento para a nossa... Bom, mas eu vou continuar, porque não terminou ainda. Para que semelhante situação não ocorra conosco, vale a pena refletirmos sobre os avisos preciosos que Chico Xavier nos transmitiu. O primeiro deles é trabalhar com alegria, como se fosse o primeiro dia de tarefa. No primeiro dia de trabalho, de namoro, de casado, de começo de ano letivo, geralmente demonstramos entusiasmo e disposição comuns, os quais vão se arrefecendo ao longo do tempo e muitas vezes trabalhamos, namoramos, estudamos e nos relacionamos com a família, sendo menos do que poderíamos ser. Ficamos devendo. Um dia a nossa própria consciência acabará nos cobrando o que poderíamos ter sido e não fomos, por comodismo, medo, indiferença e egoísmo. O segundo conselho é realizarmos as nossas tarefas com muito empenho e responsabilidade, como se estivesse no último dia de nossa existência, sem a possibilidade de corrigi-las ou refazê-las. Refletindo sobre o assunto ultimamente, não raras vezes eu fico com a impressão de que podia ter feito mais e melhor diante das mais variadas situações de vida, sobretudo em meus relacionamentos. Quando as pessoas partem para a vida espiritual, via de regra, ficamos com a sensação de que não as amamos tanto quanto mereciam, né? Como tão bem expressou a compositora Ana Vilela. A compositora Ana Vilela, ela diz assim: segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais, enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Aí ele continua: podemos então começar a mudar esse quadro hoje mesmo, pois segundo Sêneca, a morte não se mostra em toda parte tão próxima, mas em toda parte está presente enquanto estamos aqui. Fica para nossa reflexão esse ensinamento fantástico sobre a importância que nós temos que dar enquanto estamos aqui na Terra para o nosso progresso espiritual, buscando primeiramente o reino de Deus e justiça dentro de nós, através de profundas reflexões, para que nós façamos um trabalho contínuo e persistente da nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe a todos.